o hino falava, há um dever, né, para nós trabalharmos, se quisermos buscar alguém para Deus, né? Deus pede, e aqui também a mensagem de Marcos 1, 2 e 3, né, Deus pede para que um povo saia para endireitar as veredas, né? É o que Deus pede para nós. Agora, se nós não fizermos enquanto é dia, né, nós vamos ter que fazer quando for noite. Aí imagina como é que vai ser, né? Sob perseguição, dá para imaginar como é que vai ser? Irmãos, já está tudo, o cenário está pronto. Está tudo mostrado. Nós temos que pedir para Deus. Pedir forças, pedir sabedoria, paciência, sabe? Porque a coisa não vai ser fácil, né? Tá tudo aí, irmãos, tá tudo aí. Tá assim, o tempo chegou, o tempo é esse. Que fala assim, Satanás e seus anjos aparecerão na terra como homens e andarão em companhia daqueles de quem a palavra de Deus diz o seguinte: alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Satanás e seus anjos aparecerão na terra como homens e vão andar no meio do povo de Deus. A abertura se ampliará até ser causada uma brecha entre os que aceitam esses conceitos e os que creem na terceira mensagem angélica. Nós estamos vendo que Satanás ele vai tentar atrapalhar a mensagem, a terceira mensagem angélica. Ele com os anjos caídos vão se misturar entre o povo de Deus. Tá? Nós temos que prestar atenção nisso. Fala assim, Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. O objetivo de Satanás agora é suscitar novas teorias. Nós precisamos ter cuidado com novas teorias, tá? Para desviar a mente da verdadeira obra e da genuína mensagem para este tempo. Ele instiga as mentes a dar uma falsa interpretação da Escritura, né? Um alto clamor espúrio, falso, para que a mensagem autêntica não tenha seu efeito quando ela vier. Esta é uma das maiores evidências de que o alto clamor logo será ouvido e a terra se iluminará com a glória de Deus. Esta é uma das maiores evidências. Que evidências? De nós aceitarmos coisas novas. Coisas novas vão aparecer, novas interpretações da palavra de Deus, né? Eu vi outro dia pastor César Cavalcante, né, debatendo com o Rodrigo Silva, né? Ele não aceita o sábado de jeito nenhum, né? E falando do Rodrigo Silva, né? O Rodrigo Silva falou assim, mas eu te considero como um irmão. Ele não considera o Rodrigo Silva como irmão. Ele é uma pessoa centrada, né? Uma pessoa, assim... Mas foi assim, teve um debate até bom. O Rodrigo tentou explicar para ele, mas você vê, Rodrigo coloca textos bíblicos, mas eles não aceitam. Eles entendem de outra forma. Por isso que a gente tem que pensar, gente, não é a nossa sabedoria que nós vamos convencer as pessoas, sabe? Nós temos que ter estudo, sabedoria e tudo mais, mas é o Espírito Santo, não tem jeito. E aí fala assim, anjos maus na forma de crentes trabalharão em nossas fileiras, gente. Olha só. Anjos maus na forma de crentes trabalharão em nossas fileiras. Gente, isso já acontece hoje. Foi-me mostrado que anjos maus na forma de crentes trabalharão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Já pensou? Descrença. Descrença da lei de Deus, dos princípios bíblicos que nós temos, né? Eles vão fazer isso. Fala assim, não permitais que nem isto vos desanime, mas apresentai um coração sincero para auxílio do Senhor contra os poderes de instrumentalidades satânicas. Tá? Fala assim, esses poderes do mal se ajuntarão em nossas reuniões.
Gente, eles vão aparecer no meio de nós, como ser humano. Né? Fala assim, não para receber uma bênção, mas para neutralizar as influências do Espírito de Deus. Olha só, gente, se nós não estivermos preparados, nós não vamos conseguir discernir. Porque eles não vão aparecer aqui como um anjo caído, né? Eles vão aparecer como um ser humano. A hora que aparecer alguma coisa assim, como é que a gente vai discernir? Mas uma coisa é certa, a mensagem a gente consegue discernir se a gente tiver conhecimento. Né? Se não tiver, fala assim, nunca devemos captar as palavras que lábios humanos possam proferir para confirmar os anjos maus em sua obra, mas devemos repetir as palavras de Cristo. Quais foram as palavras de Cristo? Está escrito. Fala assim, ele foi o instrutor nas assembleias desses anjos. Cristo foi o instrutor nas assembleias desses anjos, antes que caíssem de sua elevada posição. Dá para imaginar, gente? Cristo era o professor deles. Percebe a inteligência que eles têm? O conhecimento que eles têm? Fala assim, temos grandes e solenes verdades para dar ao mundo, e elas não devem ser proclamadas de maneira hesitante e vacilante. Nós temos que ter certeza do que nós estamos falando, né? Para ter certeza, só estudando, né? E com Deus. E fala assim, a trombeta deve dar um sonido certo. Alguns virão para ouvir a estranha mensagem movidos pela curiosidade. Outros, com anseio de receber verdadeiro conhecimento, farão a pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Pessoas vão nos perguntar isso. Pessoas vão vir de curiosidade para ouvir a mensagem do terceiro anjo, né? E por curiosidade, a palavra vai despertar a pessoa. Aí a pessoa vai perguntar para nós, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que nós vamos responder, gente? Se não tiverem Jesus, primeiramente elas têm que conhecer Jesus. Sim. Boa resposta. Outra coisa que nós temos que falar também para as pessoas, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Sim, Jesus, primeiramente Jesus, né? Porque não adianta a gente falar para a pessoa converter se ela não conhece Jesus, né? Se arrepender, né? Mas nós temos que saber o que nós vamos falar para as pessoas, né? Porque se nós não soubermos, como é que vai ser? Sabe? A gente precisa ter uma noção da palavra de Deus. Porque quando a gente sai lá fora, vem pessoas fazerem certas perguntas para a gente. Então nós temos que estar preparados. Ali, como é que falou ali? Ó. Aqui, ó. Temos grandes e solenes verdades para dar ao mundo e elas não devem ser proclamadas de maneira hesitante e vacilante. Nós temos que ser firmes. Para ser firmes, só estudando, gente. Né? Fala assim, assim os homens iam ter com Cristo. E entre os seus ouvintes havia anjos maus, na forma de homens, fazendo suas sugestões, criticando, aplicando o mal e deturpando as palavras do Salvador. Neste tempo, anjos maus, em forma humana, falarão com os que conhecem a verdade. Olha só, gente, eles vão falar conosco. Fala assim, eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Esqueceram a advertência dada no 6º capítulo de Efésios. Nós temos que ter todo o cuidado, nos blindar, sabe, de toda forma, né, para o que vem aí pela frente. Ter cuidado, fala, estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas, a menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós, percebe? Se nós não seguirmos a Jesus de perto, o que significa isso? Estudar a palavra, gente, ter conhecimento da palavra e viver. Né? Não basta ter conhecimento, porque Satanás tem conhecimento da palavra. Mas nós temos que ter e viver essa palavra. Fala assim, apostasias que nos surpreenderão. No futuro, assim como sucedeu no passado, veremos toda espécie de desenvolvimento de caráter. Toda espécie. Fala assim, ó, testemunharemos a apostasia de homens nos quais tínhamos confiança e que supunhamos ser tão firmes aos princípios como aço. Dá para imaginar uma coisa dessa, irmãos? Gente,
Eu tenho medo dessa frase aí, muito grande. Eu peço a Deus todos os dias, porque, irmãos, não é fácil. A nossa tendência é o pecado. A nossa tendência é querer continuar nesse mundo. É isso que nós temos que pedir para Deus, sabe? Porque por nós é impossível, gente. É impossível a gente conseguir só com Deus. É Ele que faz isso em nós. Se nós não prestarmos atenção, nós corremos o sério risco de sermos um desses aí, ó. Homens de princípios como o aço. Não é nem ferro, gente, é aço. Dá para imaginar uma coisa dessa? Que vão cair. Fala assim, acontece alguma coisa para prová-los e eles são derrotados. Nós vamos ser provados, gente. Tá? Nós vamos ser provados, todos. O mundo inteiro vai ser provado. Fala assim, se tais homens caem, dizem alguns, em quem podemos confiar? Dá para imaginar isso? Fala assim, esta é a tentação que Satanás apresenta para destruir a confiança dos que estão se esforçando para andar no caminho estreito. Ele vai inventar 1001 coisas, ele vai distorcer a palavra de Deus, tá? E isso Deus pode permitir como uma prova para nós. Porque, veja bem, às vezes a gente lê muito na palavra de Deus, se nós formos na nossa justiça, nós vamos ser vencidos pelo inimigo. Se nós acharmos assim, como é que é isso? Né? A nossa justiça. Eu estou bem, né? Eu posso prosseguir do jeito que eu estou. Pode vir o que for que eu vou me manter. Gente, não é assim. É isso que Satanás gosta, tá? Se nós acharmos que pelas nossas forças nós conseguimos, certamente seremos derrotados. E Deus vai permitir. Para nós enxergarmos. O problema é que alguns vão cair e vão se levantar, mas alguns não se levantam mais, não. Fala, aqueles que caem corromperam evidentemente o seu caminho diante do Senhor. Aqueles que caem corromperam. E constituem sinais de advertência, ensinando aos que professam crer na verdade que só a palavra de Deus pode fazer com que as pessoas permaneçam firmes no caminho da santidade ou livrá-las da culpa. Certifique-se toda alma, qualquer que seja a sua esfera de ação, de que a verdade se acha implantada no coração, pelo poder do Espírito de Deus. Gente, é isso que nós temos que ter. A palavra de Deus implantada no nosso coração. Se isso não tiver, gente, nós corremos um sério risco de cairmos a hora que a prova maior vier. Certo? Fala assim, a menos que isto seja assegurado, os que pregam a palavra trairão depósitos sagrados. Olha só, gente. Os que pregam a palavra. Isso é para todos nós, não é só aqui não, viu? Lá fora também a gente prega a palavra. Isso é para quem prega, tá certo? Isso está mostrando que são todos, gente. Fala, médicos serão tentados e naufragarão na fé. Advogados, juízes, senadores tornar-se-ão corruptos e, entregando-se ao suborno, deixar-se-ão comprar e vender. Nós não estamos vendo isso acontecer, gente? Fala assim, os apóstatas usarão o hipnotismo. Chegou o tempo em que mesmo na igreja e em nossas instituições, alguns apostatarão da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Deus cuidará, porém, do que foi entregue aos seus cuidados. Tá? Se nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele vai cuidar de nós. Fala assim, cheguemo-nos a Ele para que Ele possa chegar-se a nós. Nós temos que estreitar os laços com Deus, gente, com Jesus. Demos um claro e sincero testemunho, diretamente ao ponto de que o hipnotismo está sendo usado pelos que apostataram da fé e de que não devemos emparelhar-nos com eles. Por meio dos que apostatam da fé, será exercido o poder do inimigo para desencaminhar a outros. Pessoas que são desencaminhadas, Satanás usa essas pessoas para desencaminhar outros também da igreja. Fala assim, ó, univos,
O último grande conflito está diante de nós, mas virá ajuda para todos os que amam a Deus e obedecem à sua lei. E a terra toda será iluminada com a glória de Deus. É a mensagem do terceiro anjo, juntamente com a do quarto anjo. Fala assim, outro anjo descerá do céu. Este anjo representa o alto clamor, o qual procederá dos que estão se preparando para clamar poderosamente com forte voz. Dessa frase aqui, o que os irmãos apreendem? O que os irmãos absorvem? Uma coisa muito importante. Ele vai vir daqueles que estão preparados, né, daquele momento. É isso, é dos que estão se preparando. Percebe, gente? Gente, quem não estiver se preparando, Deus vai usar. A palavra de Deus fala que Deus não força ninguém, correto? Deus não obriga ninguém, tá? Quem não estiver estudando a palavra de Deus, quem não estiver praticando, ensinando, vivendo, né? A palavra de Deus, ensinando a outros, Deus vai usar, gente? Nós temos que pensar muito nisso, gente, porque Deus não obriga ninguém, né? E nós sabemos que a palavra de Deus fala que se for preciso, Deus termina essa obra com uma única pessoa. Dá para imaginar isso? O poder que Deus tem? Não existe coisa impossível para Ele. É infinito. Fala assim, ó, se preparando para clamar poderosamente com forte voz. Caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Temos uma mensagem probante para ser transmitida, e sou instruída a dizer para o nosso povo, univos, mas não devemos unir-nos com os que apostatam da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Percebe? Se alguém vem com alguma mensagem nova, nós não temos que unir com essas pessoas, tá? Ou pessoa apostatada. Tá? O que é uma pessoa apostatada, gente? Pessoa que conheceu, gente. Conheceu e não quer seguir. Não quer seguir. Por mais esforços que a gente possa ter para trazer a pessoa não quer. Gente, se a pessoa não quer, nós não estamos mais em tempo de carregar ninguém no colo, não, tá? Nós não estamos mais em tempo de passar a mão na cabeça das pessoas. Se a pessoa conhece, tá? A pessoa tem responsabilidade suficiente para escolher o que quer, qual caminho quer seguir. Tá certo? Aí cada um é cada um. Que nem os pais. Os pais têm uma obra com os filhos, correto? O que Jesus vai perguntar para os pais? Cadê os filhos que eu te dei? Cada um por si, nós temos uma obra conosco mesmo, certo? Nós temos uma obra para nós mesmos. Primeiro nós temos que estar bem para poder ajudar outros. Mas para a gente ajudar os outros, se nós não estivermos bem, como é que fica? Né? E fala assim, ó, com coração amável, bondoso e sincero, devemos sair para proclamar a mensagem, não dando atenção aos que se afastam da verdade, percebe? Não é para dar atenção para essas pessoas que se afastam da verdade, tá? Se afastou, o que nós podemos fazer? Olha o tempo que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos vivendo os últimos tempos dessa vida, infelizmente. Sabe, nós temos que pensar o tempo que nós estamos vivendo, a obra que nós temos que fazer, sabe? Nós temos uma batalha para travar, né? E são poucos os que vão permanecer. Só que quando esses que travam as batalhas, aqui, ó, aqui, irmãos, presta bem, ó, não dando atenção aos que se afastam da verdade. Irmãos, se afastou da verdade? Infelizmente, sabe, gente, nós estamos num tempo que não dá mais para brincar, sabe? Nós temos que pedir para Deus força, sabedoria e muita paciência também. E outra coisa, né, irmãos, ó, com coração amável, bondoso e sincero. É como Jesus fazia. Se nós tivermos que repreender,
Seja com bondade, com coração amável. Correto? É assim que nós temos que ser. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.